Bom, vou dar uma esperadinha, esperar todos chegarem. Um minutinho. Bom, 15 pessoas, 17, vamos lá, vamos iniciar. Vamos iniciar pontualmente às 20 horas. Queridos amigos, boa noite. Que a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo a entender que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, compartilhando, aprendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Agradeço por abrirem as portas dos vossos lares através das mídias. Assim todos nós da amada Quinta de Luz possamos cumprir a nossa missão de levar a palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. Hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho e na estrutura emocional que o Evangelho pode nos abraçar, né? A partir do momento que a gente compreende melhor o que está escrito no Evangelho, vamos compreendendo cada vez mais a nossa trajetória aqui neste plano. E tanto no pessoal quanto no caminho espiritual somos movidos pelas emoções, e uma das ferramentas mais eficazes para entendê-las e gerenciá-las foi traduzida numa linguagem bem acessível e conhecida como inteligência emocional. É uma fantástica e transformadora modalidade de inteligência. E a doutrina espírita nos ensina que os espíritos deram, comporta profundas e extensos ensinamentos, e assim não podemos adquirir de qualquer modo que não por um estudo perseverante. Então temos que perseverar no caminho do estudo, do autoconhecimento, do aprendizado. A doutrina é assim: o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração. E quando algo se dirige diretamente ao coração, acordamos e despertamos, né, cada vez mais. Eu trabalho muito com alquimia, e a alquimia diz que nós temos nesse centro aqui como se fosse um eixo que nos acorda e nos desperta sempre, né? Então o Evangelho, tendo a possibilidade de tocar o coração, vai fazer com que todos nós, né, no caminho dessa trajetória, acordemos, vamos despertando, né, para essa inteligência, né, e ao interesse pessoal quando vem de uma forma bem compreendida. O nosso intuito aqui é de trazer esse esclarecimento, né, de trazer esse entendimento, porque na realidade a doutrina espírita ela porta esse caminho de abertura de consciência, porque a gente vai mexer com a filosofia, vamos mexer com a parte científica, né? Vamos entender a religião, o religar, a religião no senso de religar, né, a algo maior. E quando a gente começa a compreender todas essas mecânicas, a gente vai entender plenamente qual é o nosso papel, né, aqui neste planeta. E por isso que o estudo ele faz de tão grande compreensão, né? E vários estudos, eu acho que quanto mais o ser humano ele aprofunda neste caminho de estudar e de elaborar o seu entendimento, as pessoas vão cada vez mais despertando. Isso acontece comigo, tá?
Eu sempre gosto de dar exemplo muito na minha trajetória, porque a gente, quando fala da gente, a gente tanto acende dentro da gente, né, algo, como o exemplo é o melhor caminho de ensinamento, né? Então a minha trajetória de vivência, de compartilhamento e a trajetória de todos nós, né? Eu vejo isso muito com os amigos e companheiros da Quinta de Luz, né? São grandes companheiros de jornada e cada vez mais a gente vai vendo um nível de crescimento a partir do momento que o esclarecimento e o entendimento ele vai fazendo presente na nossa vida. Então, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, é uma ferramenta, toda a codificação, né, espírita é uma ferramenta, a Bíblia é uma ferramenta maravilhosa, né, e a Bíblia, para poder todos nós entendermos, é necessário que a gente leia, releia, né, assim como as obras que Kardec assim, nos forneceu. Então, cada vez mais essa inteligência ela vai sendo amplificada através dos estudos e automaticamente o emocional ele vai acompanhando. Porque quando a gente fica mais inteligente, mais entendido, a gente começa a elaborar o nosso emocional e vamos tendo mais cuidado. E o Evangelho de Jesus, que hoje o que eu vou, né, eu vou levar junto com vocês, vamos fazer essa troca lindíssima, né, porque eu sempre acho que é uma troca. Eu sempre aprendo muito quando venho fazer as lives ou alguma palestra, né? A gente está sempre nesse caminho de evolução, graças a Deus. Então eu sempre aprendo muito e hoje eu venho falar do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele nos porta ao capítulo 1, quando Jesus diz assim, ó, eu não vim destruir a lei. Vamos meditar juntos e fazer uma viagem no tempo, buscando a origem da humanidade. Porque a gente tem que ir na origem da nossa identidade. Até para poder a gente entender nossos fatores emocionais. A gente tem que ir na nossa origem. Eu, para entender a minha vida, a Alexandra, para entender a vida, eu precisei entender a minha família, né, os meus ancestrais. Então, vamos fazer aqui uma meditação juntos, tá? Pois, para entender as questões emocionais, precisamos entender a organização evolutiva. Assim vamos perceber a nossa caminhada. E essa caminhada, ela só vai acontecer quando eu começo a realmente olhar para a minha estrutura de caminhada, para a minha estrutura de vida, para a minha estrutura de aprendizado, quando eu começo a entender essa organização evolutiva. Então temos que entender que nunca estivemos sozinhos. Tantos de nós, tô solitário, tô sozinho, as carências, né? Somos muito carentes, tá? E nessas carências precisam ser melhor elaboradas. Então, a gente nunca estivemos sozinhos. Nós sempre fomos acompanhados de perto e amparados por Jesus. Nosso grande irmão que veio aqui neste plano terreno, neste orbe da terra, para nos auxiliar tanto e nos ensinar tanto, né? Deus é tão grandioso na sua sabedoria que ele manda justamente um amigo, né? O Jesus, em forma de homem, com todos os seus processos emocionais, com todos os seus, com os seus, porque Jesus tinha uma personalidade muito forte. Mas a gente vai falar dele vamos falar dele a live toda, mas vamos falar dele mais um pouquinho andando na live, né? Então, assim, ó, como a gente tem que entender que a gente não está sozinho e que Jesus ele faz parte aí de nossa caminhada, eu vou trazer do livro Caminho da Luz, né, de Emmanuel, que Emmanuel conta nesse livro o seguinte, que segundo as tradições do mundo espiritual, a direção de todas as atividades, né, a direção de tudo, de todas as atividades do nosso sistema solar
e de todos os planetas ligados a esse sistema, está uma comunidade de espíritos puros e perfeitos. Isto está lá no livro, tá? Dito por Emmanuel, né? E nas mãos desses espíritos estão as rédeas da direção de todos os fenômenos de coletividade do planeta. Então nada acontece sem o amparo, sem a diretriz desses amigos. Então Deus, né, fornece aí o Filho para que nos oriente nessa jornada com outros amigos também espirituais. Então Jesus é um desses espíritos puros e perfeitos. Jesus é um espírito eleito de Deus para trazer toda a coletividade terrestre a lição moral, a lição imortal do seu evangelho. Então Emmanuel ainda nos conta que essa coletividade de espíritos puros se reuniram 2 vezes na proximidade do orbe terrestre. A primeira vez que essa coletividade se reuniram foi quando a Terra se desprendia da nebulosa solar para formar o nosso planeta. E a segunda vez foi para decidir para a vinda de Jesus no planeta. E Jesus, e aí a gente vai vendo que Jesus verdadeiramente é o nosso governador, né, da nossa origem, né? Então, Emmanuel ainda relata também neste livro, busquem esse livro, o nome do livro vou repetir, é A Caminho da Luz, ok? É um livro muito interessante, quem tiver bem curiosidade de buscar esse tipo de informação, né, vá atrás. A gente aqui ensina a pescar, né? A gente não dá o peixe pronto, não. O peixe pronto é a condução do que a gente vai fazendo aqui, mas vamos ensinar a pescar. Então, tem esse livro e vai atrás. Então, Emmanuel, nesse livro, relata que ao longo da caminhada evolutiva da humanidade, a história e a ciência fala que houveram os profetas e os espíritos missionários, que sempre vieram nos orientando através da intuição. Eles foram portadores da mensagem gradativa para a humanidade. Olha que interessante, né? Eu, quando li esse livro, eu fiquei bastante... Quando foi me proposto esta live, falar na parte do evangelho, na questão emocional, eu disse, não, mas para eu poder falar do emocional, eu preciso ir na origem, de como é que foi formatado, porque existe essa formatação, né? Essa comunidade de amigos que nos auxilia. E Jesus veio com este propósito e outros amigos também. E um deles foi Moisés. Moisés foi um desses espíritos, um missionário que veio trazer a primeira mensagem, a primeira revelação. Ele foi preparado para dar início a um processo de disciplina e de moralização da humanidade. A história de Moisés, e aí é necessário que eu fale um pouco, né? Não vou contar tudo, eu acredito que todos vocês, né, já assistiram o filme ou já leram a história de Moisés, mas eu vou contar um pouquinho da história dele, que ele nasce em um período de grande conturbação para o povo hebreu, né, onde o faraó Ramsés II, se eu não me engano, Ramsés II, com medo que os judeus multiplicasse, né, esse povo ele crescesse, né, ele com medo. Aí vem o primeiro processo de sentimento, né, de emoção, de emoção não, de sentimento, é o medo. E o medo é muito interessante. O medo faz com que você construa muita coisa boa ou faz com que você destrua muita coisa, inclusive a própria vida, tá? Então o medo é um dos sentimentos
que é necessário ser muito bem compreendido, como todos os sentimentos, né? Eu acho que não tem sentimento ruim nem sentimento bom. Existem sentimentos, agora como é que tu vai conduzir ele é onde está a grande chave estrutural e emocional de todos nós, né? Então, assim, o faraó, determinado que deveria exterminar todas as crianças do sexo masculino, determinando as parteiras, inclusive, que afogasse os meninos nas águas do rio Nilo. Mas os pais de Moisés pega e esconde, foram espertos, né? Consegue esconder ele, a história conta que pelo menos 3 meses, né? Porque eles também geraram medo. Nossa, meu filho, eu não quero que aconteça nada com meu filho, então vamos escondê-lo. Mas como o medo começou a crescer, porque o faraó foi implacável nessa época, né? E Moisés, com toda certeza, veio num núcleo familiar que o protegeria, né? Que o conduziria de alguma forma, porque ele é um dos missionários para trazer toda uma orientação para todos nós, né? Então, os pais de Moisés pegam, né, por proteção, né, entrega Moisés, né, nas águas do rio Nilo sob a proteção do alto. Lembrando que nesse período o rio Nilo, os nobres, né, os faraós, as princesas, eles se banhavam neste rio, né, e a princesa, a filha do faraó, está justamente no rio, terminando de fazer o seu banho, né, do rio, encontra Moisés. Então ela o resgata. E aí o nome de Moisés vem, ela que o dá, porque vai salvo pelas águas, né? É linda a história de Moisés. Então, como eu falei, como Moisés é um dos missionários, ele teve uma proteção no núcleo desta família, e a irmã dele, Miriam, induz a princesa, né, para que Moisés tenha uma ama de leite. Olha que coisa interessante, né? Bem na estrutura emocional, né? Que ele tem uma ama de leite. E esta ama de leite, ela sugere que seja a própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés entra no palácio, amamenta e ensina a Moisés a língua hebraica e todos os costumes do povo judeu. E o povo judeu, é uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção, ele acreditava num Deus único. Né? Então Moisés precisava dessa orientação, porque os faraós, como todos nós sabemos, incutia, né? Adorava, desculpa, eu esqueci a palavra, adorava vários deuses, né? Então, a infância de Moisés, nesse período, junto com a mãe, o proporcionou a entender que existia um Deus único. Então, Moisés foi esse espírito preparado para libertar este povo. A história de Moisés acontece há 1300 anos antes do Cristo. E nesta trajetória, aos pés do Monte Horebe, se eu estou enganada com o nome do monte, vocês me perdoem, se tiver alguém que sabe, aí melhor do que eu, por favor, me diga, mas acredito que seja o Monte Horebe, seja assim que fala, onde através de um fenômeno de voz direta, e aí a gente sabe que Moisés tinha a escuta, né, bem ativa, né, essa voz direta diz assim para Moisés: volta lá no Egito e liberta teu povo. E ele volta, reúne 1.600 homens, mais mulheres e as crianças, né? E acredito que faria quase 1 milhão de pessoas. Então eles deixam o Egito, né, no maior êxodo da história. Já imaginou a dificuldade de Moisés para governar esse povo? Um povo acostumado aos abusos de todo tipo.
arbitrariedades, turbulento, indisciplinado. Ai, meu Deus, eu posso imaginar a missão que Moisés teve de estruturar este povo, não só educá-los, mas na estrutura emocional, porque era um povo em cativeiro, era um povo que não tinha instrução, que no processo, mesmo eles tendo a orientação de adorar um Deus único, mas eles pegavam todos os processos adquiridos ali do faraó, ali do Egito, né? Então imagina a dificuldade que Moisés provavelmente deve ter tido, né, para levar a estrutura, né, trazer a estrutura desse evangelho de uma forma disciplinada. Meu Deus, a gente tem às vezes dentro da nossa casa a gente não consegue, né, educar, orientar, porque a gente começa a nos perder pelo meio do caminho, né? Educar um filho, enfim, né? É difícil. Imagina Moisés com uma gama de gente, né, sobre a sua orientação. Então Moisés precisou usar leis duras e severas para manter a disciplina. Mas antes mesmo de Moisés lançar algumas leis, né, mais duras, né, ele teve a orientação novamente, né, dos seres superiores, né, que aí vem Moisés aos pés do Monte Sinai, pela sua mediunidade, recebe a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, que são as leis eternas e imutáveis, pois serve para todos os povos e todas as nações. Então veja, a lei que Deus, né, profere a Moisés, faz com que esta lei ela se perdure até hoje. Então todas as nações, todos os povos utilizam essa lei, amar ao próximo como a ti mesmo, e assim vai. Então é tão importante, né, essas leis. Mas quando Moisés se viu, né, verificou que não bastava as leis de Deus naquele momento, não bastava, e é bom deixar bem claro, naquele momento, porque aquele povo ainda estava num estado ainda de muita ignorância, né? Moisés instituiu as suas próprias leis, que são as leis civis ou mosaicas, né? É assim que está na Bíblia, né? Está no Evangelho também, porque Kardec ele fez um evangelho todo baseado na Bíblia, né? Ele, como um bom cientista, ele foi nessas orientações. E essa lei, que a gente pode chamar de transitória, né, que Moisés fez, teve que se adequar ao caráter daquele povo, que ainda ignorante, era selvagem, necessitava de uma lei mais severa. Então vem a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E como a gente está falando da parte emocional, olha como Moisés teve que utilizar de uma forma mais, obviamente que é muito dura, mas de uma forma mais dura para aquele povo, para que o emocional daquelas pessoas, elas tivessem o entendimento e começasse sim ser burilado. Somos todos nós, tá? Nascemos ignorantes e temos um caminho evolutivo na estrutura emocional para aprendermos, né? E começar a seguir todos os processos da consciência daquilo que a gente vai adquirindo. Então, Kardec, no capítulo 1 e no versículo 9 do Evangelho, tá lá no Evangelho, tá? O que eu vou falar para vocês agora. Diz o seguinte: Deus é único e Moisés e os espíritos que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então é para todos nós, né? O povo hebreu só foi o povo
hebreu foi o instrumento que serviu a Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes porque passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava os homens à divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe mais amplo e moral cristão. Então, o que importa neste capítulo, e é primordial nos tempos dos conhecimentos das leis de Moisés, não veio destruir a lei, e o Cristo não entrou no orbe com a missão de destruir nada, e sim de construir. Então, quando a gente diz assim, segue o exemplo do nosso amado Cristo, a gente está dizendo que este homem, que este Cristo, que Jesus, que veio aqui, ele foi humano e teve as suas dificuldades. E aí, Jesus Cristo é um homem complexo, é um homem abrangente, intrigante, é inteligente, é equilibrado ao mesmo tempo. Ele mesmo com a sua ira, às vezes com a sua raiva, ele sabia levar a sua raiva até um certo ponto e depois equilibrar. A gente tem que aprender essas nuances. Sabe como é que a gente aprende, gente? É quando a gente começa a ter consciência, a estudar, a entender. Os registros históricos devidamente comprovados deixam claro que Jesus causava perplexidade nas pessoas mais influentes e cultas de sua época. E dos 1000 anos depois, a vida de Jesus continua sendo surpreendente. Ainda continua nos surpreendendo. Principalmente quando a gente vai estudando, né? Então, mas quem foi Jesus, né? Vem a grande pergunta, e aí eu não poderia, não nessa live, trazer esta indagação para todos vocês. Quem foi Jesus? Um dia, ele mesmo perguntou aos seus discípulos o que pensavam dele. Isso está em Mateus. Se eu não me engano, é 16 e 13, tá? Se eu não me engano. Mas está em Mateus lá. Um dia ele perguntou o que é que os discípulos pensavam dele. Note que Jesus se preocupava e tomava a iniciativa em saber o que pensavam dele. Ele não tinha medo desse tipo de descoberta, como todos nós muitas vezes temos. Eu já vi pessoas dizer, eu não entro em grupo porque eu não gosto de me expor. Eu não faço uma terapia, para quê? Eu vou lá falar da minha vida, né? Então, tem muitas pessoas que ainda têm essa reserva. Mas para que essa reserva? O que você tem a esconder, né? Porque quando a gente pergunta como é que eu tô indo, e olha, quando eu termino a live eu vou lá, e aí, gente, gostaram lá no grupo da dirigência? E aí, gente, gostaram da live? Não sei o que. Foi lindo, Alexandra Kimata. Porque o feedback vai fazendo com que, né, me traga mais ainda processos de eu aprender mais. Eita, não foi legal isso, eita, errei ali, vamos lá consertar. E isso é que faz importante. Então Jesus nos ensinou isto e a gente não segue. Ele não tinha medo desse tipo de descoberta. O que é inteligência emocional chama de autoconhecimento. Tá vendo como o evangelho ele tem a parte emocional toda incutida dentro dele? Né? A parte da estrutura emocional incutida dentro dele, quando a gente começa a observar de um ângulo bem mais específico e não fica apenas só na doutrina, porque coisa de doutrina a gente fica enviesada, a gente fica viscerada, a gente não olha para o lado. Então vamos abrir aí nossos horizontes e começar a adentrar nesse processo de inteligência emocional, desse autoconhecimento. Eu vou trazer uma história que eu acho também... Eu gosto de contar bastante história, porque quando a gente fala de simbologia, de arquétipos,
a gente alcança mais o entendimento, né? E tem uma história com Pedro, que é o seu discípulo, né? Que nega por 3 vezes conhecer Jesus. Exatamente quando Jesus, né, estava cheio de feridas, de dores físicas, psíquicas, porque Jesus teve tudo isso, tá, gente? E cada vez mais próximo da morte. Ele teve dores físicas, psíquicas, mais perto da morte. E a gente, quando está perto da morte, porque estamos nesse veículo de carne, a gente sente muita coisa, né? E Jesus não foi fora disso, né? Não fugiu dessa regra, né? Note que quando sofremos um trauma físico ou psíquico, mesmo de pequena proporção, já temos as reações variadas e até sem pensar, num primeiro momento, que eu diga nosso instinto. Porque quando a gente começa a ter alguma coisa que acontece, o nosso instinto ele já reage, não é verdade? Então imagina, se a gente tem essa proporção, imagina Jesus, ele era um ser encarnado, né? Entretanto, apesar da situação caótica em que se encontrava com o agravante de ser traído por um de seus discípulos amados, empunhalado física e emocionalmente, Jesus mostra no seu autodomínio e o seu equilíbrio emocional e fala no silêncio do olhar com Pedro. Que percebe aí, Pedro percebeu, tá? Que percebe aí que aí a grandeza de seu mestre e chora amargamente. Porque Jesus naquele momento não julgou. Mesmo sentindo as dores, né, o sofrimento, né, estava indo açoitado, machucado, mas ele não julgou Pedro. Ele entendeu o medo que Pedro passou. Ele entendeu a fragilidade que Pedro... Alexandra, mas Pedro era homem, mas Jesus também não era? Jesus não estava aqui, ó, na carne? Era um missionário, era o escolhido por Deus. Então ele nos dá esta lição de vida. Porque o silêncio de Jesus crava em nós a profundidade da eficácia do amor e do exemplo. Pedro, então, muda e passa a entender que precisamos nos amar e nos respeitar, independente das diferenças e entendimento de fragilidades, né? Aí a gente encontra a empatia. Vamos ser mais, né? Tem mais empatia pelo ser humano. Quando a gente começa a ganhar empatia, a gente começa a ter uma outra visão de mundo. A gente começa a abrir os nossos corações para entender a fragilidade do outro. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. É essa a intenção de Jesus. A caridade e o amor do próximo é estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, em que há de transformar a terra, tornando-a morada dos espíritos superiores ao que hoje a habitam. Então vamos fazer este processo de abertura, de amor e de solidariedade comum. Estamos precisando de vivenciar isso hoje. Está pensando que a pandemia é algo que ele já não previa?
Mas essa pandemia veio mostrar para que nós, seres humanos, e não tem aí, mas são as trevas, é o demônio. Não, somos nós que estamos aqui. Somos nós, seres humanos, que somos responsáveis. O que é que a gente está fazendo? Quando a gente não tem empatia, quando a gente não tem caridade, quando a gente não tem amor ao próximo, quando a gente não respeita sair de máscara, quando a gente não respeita ter o afastamento necessário. Mas enfim, eu não estou aqui para falar de pandemia. Eu estou a falar aqui de amor, de caridade, de solidariedade. Porque a estrutura emocional, ela parte para isso. Enquanto os conflitos, doenças e problemas do relacionamento crescem assustadoramente, Jesus traça o caminho inversamente proporcional às causas desse cenário e convida o ser humano a estar num nível sem precedentes de qualidade de vida emocional, física e social. Ele transbordava autoconhecimento, autocontrole e queria proporcionar isso às pessoas, fazendo com que elas refletissem e, consequentemente, ultrapassassem suas próprias fronteiras limitantes. E ele continua te chamando para uma vida emocionalmente equilibrada e feliz. Depende só de você. Depende só de cada um de nós. Busquem. Tem aí uma infinidade de processos terapêuticos, de estrutura, cursos, lives, livros. A codificação está aí, de braços abertos, esperando vocês. A Bíblia está aí, esperando vocês. Quem é o Alcorão, sei lá, o que você queira ler para poder ter este entendimento. Porque Jesus transbordava esse autoconhecimento, este autocontrole. E isso ele passou nas suas mensagens de amor, de luz, para cada um de nós. Quando ele ia lá para aquele monte, que agora eu esqueci o nome do monte, Monte das Oliveiras, lembrei. Monte das Oliveiras, Quando ele ia lá para aquele Monte das Oliveiras, pregar, falar a palavra, ele estava ali transbordando o seu autoconhecimento. E quando ele precisava ser severo em chamar a atenção, ou demonstrar a sua raiva, ou até a sua angústia, que de vez em quando todo ser humano, todos nós passamos por nossos processos emocionais, Jesus caminhou aí pelo deserto. Acha que ele foi fazer o quê no deserto? Dar um passeio? Ele foi se autoavaliar, entrar num processo de autocontrole das suas emoções, das suas dúvidas. Afinal de contas, era um homem que encarnou aqui nesta terra. Então, este arquétipo, tem muita gente que indaga que Jesus nem existiu, Mas é assim. Tá, mas se ele não existiu, mas essa figura mítica, essa figura, ela nos trouxe essa palavra. Então, mesmo que você nem acredite em Deus, em Jesus, que esteve aqui na terra, mesmo que você não acredite, mas pega essa palavra, desses ensinamentos que o Evangelho nos traz, e começa a refletir. Porque falar, não acredito em Deus, não acredito nisso, não acredito naquilo. Tá, criatura, tu não acredita em nada, mas pelo menos vai conhecer, vai entender, vai pela ciência, porque a ciência e a história está aí para nos contar muita coisa. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a ter mais identidade e propriedade de poder falar, de poder dizer algo. Eu não sei quem foi que disse isso, mas tem um filósofo, eu acho que é um filósofo, que diz o seguinte, se não tem nada, se não tem nada a dizer porque tu não estuda, pelo menos fica calado. Lindo,
Então, busquem, porque o nosso trato emocional, nossa estrutura emocional está baseada nisso. O Espiritismo, nos ensina a lidar com as emoções na visão espírita. Quando colocamos o Evangelho, né, como nosso guia na nossa renovação interior, fazendo com que nos transformemos interna e integralmente, aproximando aí cada vez mais a gente ao Criador, a esse religare que todos nós precisamos diariamente nas nossas vidas. Para isso, se faz necessário reeducarmos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, reforma íntima e autoconhecimento. É isso que o Espiritismo ele nos aborda sempre. É isso que eu aprendo na Quinta de Luz com os nossos amigos espirituais. Kardec foi brilhante ao conceituar, né? Ele disse o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Então vamos dominar as nossas más inclinações, e é através do autoconhecimento. Ninguém nasce perfeito, ninguém é perfeito o tempo todo, temos nossos lados sombrios. Então as sombras fazem parte de todos nós. Olha que coisa interessante. E quando a gente não entende essas sombras, o que acontece? A gente se perde pelo meio do caminho. Ficamos emocionalmente fragilizados. Emmanuel, gosto muito de Emmanuel, viu? Afirma o seguinte, ó: sentido se sente, pensas, pensando realizas. Então, quando a gente entra no lado nosso emocional e entendemos as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, a gente começa a refletir. E quando a gente pensa, a gente realiza. Sinta tudo, examine tudo, use a razão, a emoção, a consciência. Que assim a gente conseguirá a fé. Utilize esses processos a nível interno. Porque teremos fé, teremos mais vontade à vida. Essa abertura de vida maravilhosa que nos porta cada vez mais a entender, né? Então, quando a gente vai adentrando no caminho espiritual, quando a gente vai conhecendo mais e a gente vai nos defrontando com as nossas próprias dificuldades e as nossas sombras, a gente vai entendendo cada vez mais o caminho que a gente tem que seguir. Temos que ser a transformação que queremos no mundo. Não adianta eu reclamar de governante, não adianta eu reclamar até de Deus. Ai, meu Deus, por que mandou esta pandemia? Para que reclamar? Se a gente não se transforma, o mundo não muda. Porque de momento em momento tudo muda. Graças a Deus, né? Mas se a gente não muda junto com tudo que muda, a gente se perde pelo meio do caminho. Ficamos depressivos, ficamos emocionalmente fragilizados e nossa vida não anda. Não anda relacionamento, não anda trabalho, não anda perspectiva de vida, não anda os sonhos. Fazendo nossas mudanças e podemos escolher, discernir qual o caminho que queremos dar a estas constantes transformações. Só depende da gente. A mudança, ela não é fora, ela é dentro. Então não adianta que eu falar para vocês estarem aí me escutando, né? Eu indicar os livros e vocês não ir lá ler. Não adianta.
se essa transformação na estrutura emocional não acontece. Olha a historinha que eu contei até agora. Isso está na Bíblia, isso está na história, isto traz a ciência. E quando a gente não busca o entendimento maior disso tudo, o que é que a gente faz? Ficamos paralisados, ficamos limitados, ficamos bloqueados. Perdemos completamente o rumo da nossa própria percepção. Então, gente, para a gente poder entender o nosso emocional, para a gente poder compreender a emoção, o emocional que está estruturado vamos seguir as lições do que o Cristo, Moisés e tantos outros, até os amigos espirituais que nos trazem abordagem e clareza de tanta coisa. Parem de querer apenas os fenômenos. Vou na Quinta de Luz porque lá o Espírito vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. Nossa. Aí chega lá e eles não dizem nada. Eu adoro quando eles não dizem nada. Porque eles fazem com que vocês reflitam. Por que não me falou, não me disse? Eu até perguntei. Aí ele falou para todo mundo, não falou direto. A gente ainda tem essa necessidade. Não falou diretamente a mim. Ele falou em uma língua universal, a mesma língua que nosso Cristo assim proferiu. É a gente que não tem ouvidos para ouvir, olhos para ver. A gente só tem boca para falar. Engraçado, a gente só vê com uma, né? Então vamos buscar esse eixo de transformação, transbordar no entendimento. E esse conhecimento dos processos emocionais, ele só é adquirido quando a gente vai em busca. Foi assim com Jesus. Jesus, quando foi, vou repetir, lá para Tá no tempo? Já tá tempo? Jesus, quando foi... já tem perguntas, viu? Jesus, quando foi para o deserto, como eu falei há pouco, ele não foi lá para fazer brincadeira. Quando ele foi lá no Sinédrio, quebrou tudo com raiva, com ira. Isso está na Bíblia. Jesus desceu a sua ira, né? Então, quando ele foi lá, foi para mostrar e, ao mesmo tempo, dizer, olha, você pode ter raiva para poder tomar uma atitude. Você não tem que ser raivoso. E Jesus, naquele momento, ele não foi raivoso. Ele teve raiva, mas ele não foi raivoso. Porque muitas vezes a gente precisa usar um pouco de fogo para poder acender. Então, acenda no caminho do entendimento e do autoconhecimento. Eu vou dar uns livrozinhos que foi o que eu estudei, tá, gente? Para poder preparar toda a live, né? Eu tenho 10 minutinhos. Saúde Emocional, Super Cérebro, Seara dos Médios, Vinha de Luz e Joana de Anjos, que fala da gratidão. Depois procura o site da Quinta de Luz, que lá temos uma equipe maravilhosa, ok? Para dar orientação para vocês sobre o livro. Depois eu passo esses nomes lá para elas e elas vão ter o prazer imenso de passar para vocês, ok? Perguntas. Patrícia Amaral me perguntou o seguinte: como facilitar o autoencontro a partir de uma leitura emocional do Evangelho? Ô Patrícia, eu espero que a live tenha te dado já essa resposta, né, de tudo que eu falei. Então é o autoconhecimento, é o estudo, o Evangelho traz os exemplos que Jesus... Gente, não olha Jesus apenas com algo limitante, a gente bota muito limitação, né, porque Jesus está lá em... Não, Jesus está aqui, Deus, eu vou repetir, Deus foi tão... primoroso na sua onipotência e inteligência, que disse assim, eu vou mandar um ser que ele vai lá, sendo carne e osso, passando por todas as suas dificuldades e os seus transtornos, e ele vai ensinar o amor
né? Ele vai ensinar o emocional, como é que ele tem que seguir na estrutura emocional. Então, leia, né, a codificação, leia o Evangelho, né, e comece a abrir um pouco. Agora, quer ampliar, tem outros livros, mais livros que pode ler, né, que pode ajudar, terapias de autoconhecimento, né, a psicologia está aí, a psicanálise está aí de portas abertas, a alquimia está de portas abertas, então vai em busca, tá, Patrícia? Márcio França, beijo pra tu. Por que as pessoas desperdiçam tanto tempo na prática de algo que fariam delas melhor, né? Porque aí ele pergunta por que as pessoas desperdiçam tanto. Pô, a gente tá orientando, vai lá estudar e as pessoas não vão, não buscam. Aí eu vou te dizer uma coisa, a gente temos todo ser humano, né? Temos aquela necessidade muito patriarcal, vou dizer assim, matriarcal, é aquela de receber, a gente fica sempre recebendo, porque a gente foi educado, isso está nas nossas bases, isso está na nossa estrutura de DNA, que a Alex pode muito bem falar. Essa estrutura de esperar sempre que venha tudo muito mastigadinho. Aí por isso que a gente fica um pouco relutante. E aí a gente busca o que é mais fácil, o que é mais, né, o que vai nos dar, né, o que vem mais fácil. Então, gente, não é fácil. O autoconhecimento, o autoaprendizado, olhar a gente no espelho, nos confrontar, não é fácil. A gente dizer para o outro que errou, pedir desculpa, não é fácil. Mas a gente está muito acostumado a esperar que o outro venha nos dar alguma coisa. Então, vamos parar desse eixo, né, Márcio? Né? Então, seria interessante que as pessoas começassem a escutar e olhar de outra forma, ok? A Cláudia Souza. A Quinta de Luz já está funcionando? Está nas mídias. Está, Cláudia, a gente está funcionando nas mídias. Temos nos nossos sites, o Instagram, o YouTube, né? Então nos acompanhe. A gente está fazendo toda a parte doutrinária. A Quinta de Luz na Fisicalidade continua fechada e vai ficar até se descobrir uma vacina. Isso é uma concordância de todos os dirigentes da casa e é uma concordância junto com os amigos espirituais, porque a gente tem que proteger. A nossa casa é uma casa que trabalha de uma forma muito específica, né, de tratamentos. Então a gente precisa preservar o nosso trabalhador, a gente precisa preservar, né, os nossos pacientes. Então, por isso que nós estamos ainda de portas fechadas, mas estamos de portas escancaradas para receber todos vocês, todas as quintas-feiras nas lives, né? E estamos esperando vocês também no YouTube. Vai lá, dá o linkzinho, que quanto mais pessoas a gente tem, a gente tá bem esperto nisso. Quanto mais pessoas a gente tem dando lá o ok pra gente, a gente vai ter mais campo para poder trabalhar aqui com vocês, né? E temos o nosso site que dá todo o nível de suporte e de informação para todos vocês, tá? Tem tratamento à distância, tem a biblioteca que, como eu falei, está fazendo um trabalho perfeito. Então vai lá e nos busca. Muita paz a todos, uma excelente noite, né? Espero que todos vocês tenham gostado da live, né, que tenham assimilado tudo que eu pude trazer aqui. A gente, como falei, não sabemos de nada, né, a gente está aqui sempre como eternos estudantes, né, então vamos seguindo juntos, que é aí que a gente vai levando cada vez mais um nível de consciência e de amor ao próximo. Um beijo, muita paz, boa noite. Tchau, tchau. Sei. É pra ter rezado o Pai Nosso no final, pô. Ai, amor, eu não falei do início.